vai sair mais cedo, mais tarde do trabalho, daqui a pouquinho ele chega para a aula. Então, vou deixar gravando, como de costume, e eu queria dar sequência à modelagem da segunda lei de Maxwell, né? A apresentação da equação da segunda lei de Maxwell, igual nós iniciamos, né, o trabalho semana passada, e, em essência, essas leis de Maxwell tratam das relações entre fenômenos elétricos e magnéticos na natureza, tá? São expressões matemáticas que modelam os fenômenos eletromagnéticos no mais profundo grau de conhecimento que o ser humano conseguiu chegar desses fenômenos, tá? Então, tem algumas poucas leis físicas que são embarcadas, né, nesse navio, que estão na fronteira do conhecimento e que somente explicam a natureza do jeito que ela é, né? São as leis de Maxwell, as leis de Newton, a teoria da relatividade de Einstein, a lei da gravitação universal, né, que fala que massa atrai massa. Né? Por que matéria atrai matéria? Né? A gente não sabe. É só uma constatação de um fenômeno da natureza. E uma resposta bem razoável, né, para essa indagação, né, por que matéria atrai matéria, ou massa atrai massa, né, produz força de atração, é porque quem fez a natureza quis fazer desse jeito. Porque Deus quis, literalmente. Tá? As leis de Maxwell, elas vão ser explicadas, né, com essa resposta, tá? Assim, explicadas no porquê, né? Igual o estudo que a gente começou a fazer considera a segunda lei de Maxwell, e a segunda lei de Maxwell mostra que corrente elétrica é capaz de criar campo magnético. Então, você consegue criar um ímã a partir de corrente elétrica, né? Igual a gente mostrou nos fenômenos, até com experimentação nas aulas passadas. E por que na natureza corrente elétrica consegue criar campo magnético? Não sei. Porque Deus quis, ele fez dessa maneira a natureza dele. Né? Então a gente consegue entender o fenômeno em escala qualitativa, né? Ou seja, opa, eu consigo então fazer um ímã a partir de corrente elétrica. A gente consegue modelar o fenômeno, eu sei quantos amperes por metro de campo magnético eu crio quando circular 1 ampere de corrente no meu sistema, né? Então, eu consigo ter uma ideia quantitativa da relação entre essas variáveis e, com isso, fazer projetos. Então, nascem, né, a partir desses entendimentos, os nossos equipamentos, né, inclusive o equipamento que justifica essa aula aqui, né, essa disciplina, que é a máquina elétrica. Né? A máquina elétrica, ela produz torque por atração de ímãs, um ímã no estator e um ímã no rotor. E esses ímãs, por vezes, são criados a partir de corrente elétrica. Então, a gente se vale do fenômeno mostrado na segunda lei de Maxwell para construir o nosso equipamento. E tem, né, a consciência filosófica de que o porquê, né, das variáveis eletromagnéticas compartilharem dessa relação é algo inerente ao Criador. Quem fez a natureza quis fazer desse jeito. Né? Bom, então a gente teve, né, uma imersão bem densa nesse conteúdo semana passada, né? E após o entendimento qualitativo, a gente começou a buscar uma expressão para descrever essa lei, né? E a expressão é importante porque ela viabiliza projeto. Tá? Para construir o equipamento tem que fazer projeto com o quantitativo de ferro fundido, né? Quantos metros cúbicos de ferro fundido, quantas espiras numa bobina,
com qual corrente tem que circular nessa bobina, quantos newton-metros de torque serão obtidos, qual que é o entreferro diário entre o estator e o rotor permitido, para que a gente consiga aquele torque com aquela corrente elétrica. Então, para fazer, né, projetos que correlacionem quantitativamente todas as variáveis envolvidas, nós temos que ter um modelo da equação, da lei física, né, com uma equação que associe as grandezas envolvidas. No caso, o campo magnético, a corrente elétrica e a geometria no espaço aonde o fenômeno se manifesta. Tá? Então, ao estudar e para que se possa ter proveito dessas leis de Maxwell, é importante considerar esses três elementos, né? O sinal elétrico, o sinal magnético e a geometria no espaço onde o fenômeno se manifesta. Tá? Bom, e aí a gente propôs um modelo inicial, né, para relacionar esses elementos, considerando o cálculo do campo magnético em círculos cujo centro coincida com uma linha de corrente elétrica, tá? Igual essa linha de corrente entrando aqui no plano do desenho. E aí nós chegamos a uma expressão matemática que modelava coerentemente todos os elementos envolvidos, que foi essa aqui, ó, né, a circulação do campo magnético nesses círculos, né, a integral de circulação, né, do campo magnético escalar com um pedacinho de caminho em círculos concêntricos à linha de corrente vai ser igual à própria corrente elétrica que criou o ímã, né? E aí resolvemos essa integral e vimos então que a relação entre entre o campo magnético, a corrente elétrica e a geometria envolvida, né, cujo parâmetro está embutido aqui no raio do círculo, seria essa aqui, né? A intensidade de campo vai ser I sobre 2πr. Aí mencionei, né, que essa primeira imersão é nobre, ajuda, porém nós trabalharemos, né, com equipamentos que não terão o campo magnético disposto em círculos de raio perfeito em torno das linhas de corrente que o criaram. Então seria importante conseguir uma expressão que nos permitisse avaliar a relação entre o campo magnético e a corrente que o cria em equipamentos de qualquer geometria, tá? E não somente em círculos, né, de raio uniforme, né? Então, a gente adotou a seguinte estratégia, né? Falou assim, olha, vamos então pegar e considerar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético que ela cria em um ponto no espaço, ou seja, um círculo tão pequenininho que ele seja considerado como um ponto. E depois a gente expande as conclusões obtidas no ponto para uma coleção de pontos que formem qualquer geometria que nós quisermos. Então, foi essa a estratégia. Então, nós pegamos e fizemos um zoom nesses círculos que estão aqui na tela e colocamos um círculo pequenininho aqui em um ponto no centro aqui desse condutor de corrente, né? Essa estratégia está desenhada aqui, né? E a gente, então, avaliou, né? Ou seja, para esse círculo tão pequeno, quão pequeno se possa imaginar, né? Até que as laterais do círculo fiquem basicamente retas, né? Tão pequeno que você, né, comprimiu o círculo. E aí, Leandro, a gente obteve, né, uma relação entre o campo magnético, né, nesse ponto e a corrente elétrica, ou a densidade de corrente ali presente, né? E a gente até lançou mão de um conceito chamado de densidade de corrente elétrica para nos permitir estudar esse fenômeno, inclusive dentro dos cabos que conduzem corrente, tá? Onde você possa ter uma distribuição da corrente no cabo de maneira não uniforme, tá? Por exemplo, quando a gente tem corrente circulando em um cabo com a frequência não nula, a corrente tende a ir para as bordas do cabo. Ela não tem uma distribuição uniforme dentro do cabo, tá? Mesma quantidade de corrente por metro quadrado.
Então, para a gente não ficar preso à distribuição de corrente, a gente considerou a corrente no ponto, né? Então, caracterizamos uma grandeza pontual, né? Ou seja, a grandeza a corrente por metro quadrado, que a gente chamou de J. Quantos amperes por metro quadrado estão concentrados de corrente naquele pontinho, né? Já que a ideia era estudar o fenômeno em um ponto que fosse um módulo igual um bloquinho de Lego, para depois a gente expandir e formar a figura que a gente quiser, igualzinho o Lego mesmo. Você tem aqueles tijolinhos padrão e você monta o que você quiser a partir daqueles tijolinhos. Então foi a ideia nossa. Então já que, né, se buscava a caracterização do fenômeno uma região do espaço, a gente também deixou a corrente descrita na região. Aí a gente então caracterizou a corrente por metro quadrado, tá? Para associar a corrente com aquele elemento geométrico. E aí nós fizemos, né, já que conhecíamos, né, a relação entre campo magnético e corrente, né, para círculos, e a gente só comprimiu o círculo para montar um círculo pequeno, a gente se valeu da mesma expressão, né, a circulação do campo magnético aqui no caminho fechado, igual a corrente total que está no interior do caminho, tá? E promovemos manipulações algébricas para tentar associar o campo magnético em um ponto, né? Então a gente chegou nos valores de campo magnético aqui das 4 bordas a partir de expressões que têm relação com o campo magnético aqui no centro. E aí então a gente conseguiu ao final, né, desenvolver uma expressão que relaciona o campo magnético em um ponto com a corrente elétrica ou com a densidade corrente naquele ponto, tá? Onde, inclusive, a estrutura da expressão mostrou que a intensidade de campo magnético vai ser, desculpa, que a densidade de corrente é igual ao rotacional do campo magnético, né? Esse operador rotacional ele é apresentado, né, em cursos de cálculo vetorial, né? E ele mede o quê? Qual que é a circulação média de um campo por unidade de área, a tendência de um campo a circular, né? Bom, então esse foi o nosso ponto final até a última imersão ao problema. Então agora eu queria finalizar esse exercício de modelagem complementando a estratégia proposta, que era qual? Ó, construímos o nosso bloquinho de Lego, já temos, sabemos fazer um tijolinho. Vamos agora associar os tijolinhos da forma que nós quisermos, né, para que a gente possa, então, avaliar o fenômeno em qualquer geometria que nos seja de interesse, né? Então, ou seja, né, o Lego aqui é só uma abstração para nos ajudar a mapear melhor a estratégia, né? Mas ela particularizada aqui ao cenário, né? Ela se mostra válida da seguinte maneira: ó, a gente sabe relacionar campo magnético e densidade de corrente elétrica em um ponto. Então, agora vamos pegar essas relações em vários pontos que constituem uma superfície fechada que tem uma fronteira final qualquer de um formato que nós desejamos, tá? Então, vai ser essa aqui a continuação da nossa estratégia. Bom, então, aqui, Leandro, a gente vai replicar o cenário do ponto para vários outros pontos, para poder sair do microscópico ao macroscópico, né? Então vamos só ver a data aqui hoje, 17. Vamos fazer isso. Então aqui está o nosso sistema cartesiano que a gente está estudando o problema.
um problema no espaço, então a gente tem que definir um referencial, né, para medições de posição, né? E aí eu queria, Leandro, pegar esse sisteminha que foi usado para medir a circulação do campo magnético em torno de um ponto e replicar ele em vários pontos vizinhos, tá? Então eu vou lá embaixo, e aí nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui esse um primeiro quadradinho em torno de um ponto, do qual a gente já sabe relacionar o campo magnético com a corrente. E aí nós vamos colocar ele, e vamos considerar o efeito dele com o quadradinho vizinho, o ponto vizinho. E o outro vizinho. E o outro. E todos eles. Até chegarmos na borda de um caminho fechado qualquer. Só precisa ser um caminho fechado que delimite esses pontos. Tá? Então, os pontos aqui eles estão se unindo para compor uma área, e essa área vai ser encerrada por um caminho fechado, né? Como se fosse um país aqui encerrado por suas fronteiras. Então, é isso que a gente tá fazendo. Bom, a gente viu que, se a gente considerar, por exemplo, esse ponto aqui, né? A densidade de corrente nesse ponto vai ser igual ao rotacional do campo magnético criado por essa corrente, né? E o rotacional mede a circulação média do campo por unidade de área. Tá? Bom, eu queria então considerar aqui a corrente total, né, naquela região, então eu vou multiplicar aqui a densidade de corrente, né, que mede quantos amperes por metro quadrado estão circulando ali, né? Então eu vou multiplicar o J pela área em questão, só criar um espaço aqui, né? E multiplicar um lado da igualdade pela área, áreazinha envolvida aqui, ó, né? O vetor ds a gente apresentou, é um vetor que é ortogonal à área que ele representa e cujo módulo é igual à área associada a ele, tá? Área não é um vetor, nós criamos um vetor para poder caracterizar a orientação entre a corrente que está furando a área e a própria área. Tá? Então, a corrente é caracterizada, né, pela quantidade de carga elétrica que fura uma área. Tá? Então, se uma carga elétrica qualquer passar daqui para cá, ela não furou essa área, logo você não tem corrente elétrica, igual vazão de água. Para caracterizar vazão de água, a água tem que furar o corte de seção transversal de um tubo, né? Então, continuando aqui, se a gente multiplicar a nossa expressão por ds dos dois lados, né, a gente mantém a estrutura da expressão sem nenhuma heresia matemática e né, a gente teria aqui a circulação por unidade de área, por metro quadrado, vezes a área. Então, essa expressão, com esse formato, né, nos diz que a corrente elétrica, que está expressa aqui no primeiro lado da igualdade, vai ser igual à circulação do campo magnético em torno daquele ponto. E o que era essa circulação? Tá? Vamos dizer que a gente tenha caracterizado valores para os campos magnéticos com essas variáveis aqui. Ó. Então, desse lado aqui circula um campo
total H1, né? Desse outro lado aqui circula um campo H2, aqui em cima H3 e aqui do lado H4. Tá? E aí, quando nós calculamos a circulação em torno desse ponto, né, o que a gente fez? Né? A gente fez isso aqui, ó, H1 vezes dx, né? Ou seja, a circulação é o H escalar com dl. A gente multiplicou o campo por um elemento de caminho, né? Esse elemento de caminho aqui está na direção x, muito pequenininho, então chama dx, tá? Então foi um H1 vezes dx, mais um H2 vezes dy, aqui o caminho já está para cima aqui na direção y, né? Então um dy, mais um H3 vezes menos dx, é um caminho orientado na direção x, pequenininho, mas na direção x negativa. E aqui é um H4, né, vezes menos dy. Tá? Então foi esse o resultado da circulação do primeiro caminho. Agora vamos dizer que a gente some, então, esse efeito com outros, com a circulação de outros pontos, para obter o efeito global, macroscópico, na superfície inteira, tá? Então, somar coisas pequenininhas significa o quê? Integrar. Então, eu vou propor o quê? Que a gente some ou que a gente integre em toda a superfície considerada o resultado dessas duas expressões, né? Sendo que agora, inclusive, a gente está com enfoque a essa aqui, ó. Então, a gente está somando em todas as superfícies a circulação total em torno de um ponto, que foi o que a gente concluiu, né? Quando você tem um rotacional de H escalar ds, o resultado é a circulação do campo em torno daquele ponto. Então, se você está integrando, você está somando as circulações em cada um dos pontos, tá? Bom, então somando a circulação do primeiro ponto, que é esse que a gente fez, com o do segundo, né, o que nós vamos observar? Aqui no segundo ponto, né, a gente vai dar também nomes aos campos magnéticos que contribuem aqui com a circulação, H5, H6, por exemplo, o campo magnético nessa lateral, e nessa outra aqui um campo magnético H7. E na quarta lateral, que é que eu estou passando com a ponta da caneta, é o mesmo campo H2 que a gente tinha antes. Ok? Então, qual que seria a circulação aqui em torno desse ponto, né? É o H5 na direção X, o H6 na direção Y, o H7 na direção X negativa, e o H2, né, que o que é o H2? É o campo naquela região do espaço, né? Independente se a gente está calculando a circulação em torno desse ponto ou do vizinho, a gente considera o campo magnético ali existente, que vale H2, tá? É o sinal físico ali presente. Esse H2, aqui no ponto em questão, né, quando você faz a circulação dele, o H escalar dl, ele vai estar sendo considerado num caminho que vale quanto? dy na direção y negativa. Então, se a gente soma, né, ao promover aqui essa soma das circulações em torno de cada ponto, a gente começou a fazer esse processo e nos dois primeiros pontos considerados nessa soma, a gente obteve essas duas linhas escritas aqui, ó. E nessas duas linhas, o que a gente está vendo? O H2, que participa no primeiro ponto na direção dy, para o segundo ponto, ele participa na circulação na direção menos dy. Então, quando você soma os dois, eles se cancelam. H2 dy com H2 menos dy.
E se a gente estender esse resultado para mais pontos, o que nós vamos observar? Por exemplo, aqui, se a gente fosse somar com a circulação desse outro ponto aqui, ó. Nesse caminho aqui, ó, o H7, que foi considerado para esse pontinho na direção menos dx, ele seria considerado aqui para o outro pontinho, né? A circulação é feita nesse sentido, ó, ele seria considerado positivo. Então, para o primeiro quadradinho, ele aparece multiplicando menos dx, para o outro, ele aparece multiplicando mais dx. Então, seria H7 vezes dx, né? Mais os outros termos. Tá? Só que o H7 vezes mais dx ia cancelar na soma com H7 vezes menos dx, que foi considerado no quadradinho, no segundo quadradinho, no segundo ponto aqui. Né? E isso ia valer para todo mundo. O H6, por exemplo, na hora que a gente considerasse a circulação do H6, né? Aqui ele, para esse ponto, ele entra na direção y positiva, para esse outro ponto aqui, ó, ele entra na direção y negativa. Então, quando a gente somasse a circulação em torno dos dois pontos, essas duas parcelas que envolveriam o H6 se anulariam, tá? E aqui nesse outro quadradinho, você tem o H3 para o ponto de baixo, que vai ser considerado na circulação para cá, e para o ponto de cima, ele é considerado para cá. Então, quando você soma o H3 vezes mais dx do ponto de cima com o H3 vezes menos dx do ponto de baixo, eles se anulam. E aí eles iriam se anulando, anulando esses dois, esses dois também, esse aqui ia ter um vizinho que também ia anular com ele, e todos se anulariam, à exceção dos que estão na borda. Os que estão na borda não tem como anular com ninguém. Um H qualquer, 1000, por exemplo, 1.000.000, qualquer que seja, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui, né? Que essa circulação, que essa avaliação, essa soma das circulações em todos os pontos, resultaria na circulação que a gente tem na borda. É a única região que você não teria cancelamento das contribuições de campos entre pontos vizinhos. Tá? Então, esse resultado aqui ele ia continuar toda a vida, e a gente veria, então, o seguinte, ó, que essa soma das circulações do campo magnético em toda a superfície seria igual à própria integral de caminho fechado do campo na borda da superfície. Ou seja, esse C aqui, que é o caminho fechado. Deixa eu só conectar a bateria do computador. Então, esse C, que é o caminho fechado que aparece aqui, é a fronteira da superfície que nós consideramos. Que é esse caminho aqui, ó. Tá? E aqui, Leandro, essa circulação, né, que a gente caracterizou na expressão, ela é igual a uma expressão que envolve as correntes, né, que é essa aqui do lado. Ó. E essa integral de J escalar ds, né, J, igual nós falamos, é a corrente por metro quadrado em cada ponto. Né, vezes ds, você tem o total de corrente elétrica que tem num ponto. Então, ao percorrermos todos os pontinhos da superfície avaliando o JDS,
que nós vamos ter ao final? A corrente elétrica total que está ali dentro, né? Porque você vem nesse ponto. Esse ponto aqui pode ter corrente, por exemplo, pode estar entrando, igual foi o nosso exemplo aqui, ó. Esse ponto pode ter corrente, ele é computado aqui. Aí você soma com a contribuição do próximo ponto. O próximo ponto pode não ter corrente. E aí você soma, que é o que uma integral faz, com a contribuição do outro ponto. O outro ponto pode ter uma corrente de qualquer valor que seja. Ela é computada aqui. E você soma com a contribuição do outro ponto. Não tem corrente no outro ponto. Mas esse outro ponto aqui pode ter. Aí você soma com a contribuição desse outro ponto aqui. Então, o que sobra ao final? Quando você fez toda a soma, né, das correntes em cada ponto no interior da superfície, a corrente total da superfície. Ok? Então, isso aqui vai ser igual ao total de corrente elétrica, a somatória, né? Ou a corrente elétrica total no interior do caminho. Né? E aí a gente chegou numa expressão que nos ajuda do jeito que a gente precisava, né? O que ela está dizendo, então? Que se houver corrente elétrica, né, no interior, furando uma superfície ou no interior de um caminho fechado qualquer, vamos pegar um caminho fechado aqui no espaço. Se tiver corrente elétrica furando esse caminho, com as linhas de corrente que forem, tá? Nós não temos nenhuma restrição quanto a isso. Então, essa corrente elétrica pode estar furando aqui o caminho, com as mais diversas amplitudes, orientações, algumas linhas de corrente podem estar furando o caminho num sentido, outras linhas de corrente podem estar em sentido negativo, não importa, tá? Como também não importa a geometria do caminho, desde que seja um caminho fechado, você pode pegar o caminho que você quiser, com qualquer geometria, e não mais um círculo de raio uniforme. Tá? E aí nós abrimos uma porta muito interessante, porque nós podemos analisar, né, a relação entre campo e corrente, ou mesmo fazer projetos, né? Ou seja, saber qual que é a corrente que a gente precisa impor numa bobina para ter o campo magnético adequado, que leve ao torque que a máquina precisa desenvolver conforme o contrato de compra. Tá? Então, a gente agora tem uma expressão sem precisar se limitar a analisar este campo em um caminho que seja um círculo bonitinho. Muitas vezes você não vai ter essa oportunidade, né? Os equipamentos não têm essa geometria bonitinha. Tá? Então, essa expressão aqui, ela representa, na literatura, a segunda lei de Maxwell na forma integral, ou macroscópica. E ali em cima, como nós apresentamos, né, do resultado da aula passada, essa expressão aqui, ela é válida para um ponto, ou escala microscópica, né? Ela representa a segunda lei de Maxwell na forma pontual. Tá? Então, uma vale para uma superfície aberta, encerrada por um caminho, superfície macroscópica grande, tá? Do tamanho que você quiser, do formato que você quiser. A outra vale para um ponto. Tá? As duas são equivalentes, né? Elas só estão aplicadas a geometrias diferentes, inclusive essa nasceu dessa, igual foi a nossa modelagem nessa aula. Tá? Alguns ramos de engenharia vão usar mais em um formato do que em outro. O pessoal de telecomunicações, por exemplo, né, usa muito essa expressão nesse formato aqui, ó, tanto para antenas, né, como para transmissão de sinais, tá, de ondas eletromagnéticas.
Nós aqui na mecatrônica usamos muito nesse formato aqui, ó, tá? Para caracterizar equipamentos elétricos, eletromagnéticos grandes, igual motores elétricos, né? Máquinas elétricas, que é o escopo aqui da nossa disciplina, tá? Bom, um último comentário, tá? Não um último, porque nós não revisitaremos o assunto, esse é um tópico, ou é uma expressão que a gente vai revisitar com frequência. Porque a partir de agora, a gente vai construir os novos modelos, justificando os nossos passos pelas leis de Maxwell. Tá? Então, vai ser ferramenta de trabalho. Então, os raciocínios, as implementações, né, serão feitas usando cotidianamente. A gente vai falar assim, ó, aqui, por exemplo, a gente vai observar pela segunda lei de Maxwell que nós vamos ter um campo magnético com essa estrutura, e pela quarta lei de Maxwell ele tem que voltar em tal região da máquina, e pela primeira lei de Maxwell, se ele for variável no tempo, esse campo magnético ele vai induzir tensão no rotor. Então vai virar, né, elemento cotidiano de conversa para nos ajudar a avançar no entendimento do equipamento, tá? Agora, por hoje, né, para essa lei de Maxwell, eu queria fazer um último comentário, que é o seguinte: essa expressão ela tem uma relação de causa e efeito, tá? Então, assim, ela só nos ajuda se a gente conta toda a historinha física por trás dela e entende a geometria ao qual ela se aplica, tá? Então, aqui não se consegue extrair uma ajuda desta expressão se é simplesmente usada uma relação de igualdade sem uma vinculação física da expressão com o fenômeno que ela representa, tá? E por que eu estou destacando isso, né? Porque se uma pessoa tenta usar essa ferramenta sem fazer essa vinculação, ela pode chegar a uma conclusão incoerente fisicamente, que é a seguinte: ó, você olha e fala assim, então tá, então se tiver circulação de campo magnético tem corrente. Então quer dizer que eu consigo criar corrente com campo magnético. Não é isso, tá? Se você pegar um eletroímã, né, desculpa, um ímã qualquer no espaço, você vai ter campo magnético e ele vai circular. Só que você não precisa ter corrente elétrica para isso. Se você pegar um ímã in natura, ou um ímã fabricado, né, por exemplo, igual ímãs de alto-falante, de som, tá? Você tem campo magnético. Você pega o ímã, a pecinha do ímã, aqui estão os dois polos, e você vai observar no espaço a presença de linhas de campo magnético de natureza circular. Digamos que o polo norte e sul estão aqui. Sem nenhuma corrente elétrica. Não tem corrente elétrica aqui. Tá? E ainda assim você tem campo magnético de natureza circular. Tá? Então, campo magnético não cria corrente. Só o contrário que é válido. Tá? Corrente elétrica, com certeza, vai criar campo magnético. Tá? E nem sempre campo magnético existe no espaço porque tem uma corrente elétrica presente ali. Então, essa expressão tem uma relação de causa e efeito. Tá? Que é essa aqui que eu estou mostrando. Corrente cria campo magnético, mas campo magnético nem sempre vai existir porque tem corrente. Ok? Bom, como sequência ao material de hoje, eu queria apresentar para você agora a primeira lei de Maxwell. E seguindo a mesma metodologia que a gente fez na aula passada, eu queria mostrar o fenômeno primeiro, né, como ele se manifesta na natureza, para depois a gente
analisá-lo, né? Tanto na esfera quantitativa quanto qualitativa. Tá? Eu vou fazer o seguinte, Leandro, eu estava até vendo da aula passada, eu acho que melhora o tamanho da imagem se eu parar de compartilhar minha tela aqui e deixar toda a área de gravação para mostrar o fenômeno. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela para que a minha imagem ocupe aí o seu monitor de vídeo e eu mostrar o fenômeno numa escala maior. Tá? Só salvar aqui as nossas anotações. Professor, fala de anotação. Depois, se você lembrar, compartilhe as outras notas das outras aulas, fazendo favor. Compartilho sim, pode deixar. Tá, beleza. Então, aqui, o Leandro, a gente está com uma bobina. Tá? Que é basicamente uma coleção de espiras, né? Então a gente começa nesse terminal aqui. Tem um terminal externo aqui para ela, e ele é conectado a um fio, e esse fio vai dando voltas em torno desse eixo, tá, mecânico, até chegar nesse outro fio aqui do lado, até nesse outro terminal aqui do lado, tá? É um curto-circuito, um conjunto de fios em curto-circuito, tá? Eu vou até te mostrar aqui, eu estou com um multímetro, vou colocar ele aqui para medir continuidade. Tá? Então, estou curto-circuitando, está medindo continuidade. Vou colocar para medir aqui a impedância da bobina. Tá vendo? Só um curto-circuito, tá? Não tem nada aqui dentro, não tem uma fonte, não tem nada, uma bateria, tá? Só um curto-circuito mesmo. Uma coleção de espiras em série. Eu vou, então, colocar esse multímetro para medir tensão. Deixa eu ver se eu ligar a luz dele aqui, se melhora para visualização. Então, ele está aqui medindo tensão. E eu vou aproximar da face aqui dessa bobina um ímã. Tá? Que é o mesmo ímã que a gente usou nas práticas da semana passada. Tá? Que é esse ímã aqui, ó. Ok? Então, não sei se vai dar para ver aqui, mas a gente está com a medição de tensão feita aqui, né? Aqui está indicando alguns poucos milivolts, um algarismo duvidoso aqui da medição, né, da leitura do medidor, tá? Basicamente 0 volts, ali está com 1,8 milivolts, uma leitura errada, não tem nada aqui. Eu vou aproximar o ímã. Ó, chegou a ter 57, mais de 60 milivolts, enquanto eu estou aproximando o ímã do interior
da bobina. Na hora que eu paro, eu tirei o ímã, a tensão cai. Se o ímã ficar parado aqui, ou seja, eu parar com o movimento, também a tensão cai. Tá? Volta a se ter tensão nos mesmos níveis que a gente tinha mostrado, que era característica ao algarismo duvidoso do medidor. Né? Igual a gente vê na física, seu último algarismo é o algarismo duvidoso, ali vai ter erro mesmo. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? Que é possível criar tensão, né, num dispositivo desse, se houver variação de fluxo magnético, variação do campo magnético no interior do dispositivo. Tá? Então, o ímã parado não adianta, você não cria tensão. Olha ali, a tensão tá baixa. Deixa eu ver se eu consigo botar o voltinho perto da câmera do computador aqui, talvez facilite a leitura. Então, você não consegue criar tensão com a campo magnético presente aqui. Eu estou botando o ímã, só que eu não estou variando ele está parado. Tá? E aí você tem tensão basicamente nula. Se o ímã varia, se eu promovo variação do fluxo magnético no interior do dispositivo, eu tenho tensão induzida. E se eu aumentar a frequência, a tensão induzida fica ainda maior. Quanto maior a frequência, maior a tensão induzida. Tá? Então, essa é a mágica na natureza para se criar tensão. É assim que a gente cria tensão em geradores de energia, por exemplo. Tá? Outro ponto de interesse nesse fenômeno é que aqui a gente está tratando, como eu mencionei, de um sinal elétrico, que no caso é a tensão, um sinal magnético, que são as linhas de campo magnético do ímã, e da geometria do fenômeno, um fenômeno no espaço, e por conta disso nós temos que caracterizar a sua geometria, até para a gente saber como projetar a geometria dos equipamentos que vão se valer desse fenômeno, iguais os geradores de energia que a gente tem distribuídos pelo mundo. Tá? Então, em termos de geometria, a gente está vendo aqui o seguinte, ó, eu estou com o polo norte e sul desse ímã, tá? Mostrado bem de frente, esse ressalto aqui, e aí eu estou entrando com as linhas de campo frontalmente à área em questão, como se eu quisesse atravessar a área com essas linhas, com as linhas de campo criadas pelo ímã. Tá? E aí a gente tem tensão induzida. Se eu mexer na orientação do campo com relação à área que recebe essas linhas, por exemplo assim, ó, tá? Então eu botei as linhas de campo, polo norte, a 90 graus da área que recebe o campo. Eu reduzo consideravelmente a tensão induzida. Tá? Alguma linha de campo ainda está furando. Então, esse fenômeno, ele é maximizado, né, quando a orientação entre o campo magnético e o elemento que cria tensão é paralela. Ou seja, quando a gente fura o interior do dispositivo com as linhas de campo magnético da nossa fonte de força magnetomotriz, ou fonte de campo magnético. Então, a fonte aqui, criadora de campo magnético, e as linhas de campo né, promovem uma tensão induzida maior quando a frequência da variação do campo é maior e quando a orientação das linhas de campo é feita de forma a furar a área do dispositivo que vai ter tensão induzida. Tá? Então, são esses os fenômenos. E claro, né, quanto maior o ímã também, né, mais intenso o campo magnético, mais a tensão, maior é a tensão induzida também.
né? Então, esse fenômeno, ele mostra, né, como qual que é a mágica na natureza para se induzir tensão. E ele é amplamente aproveitado, porque o elemento que opera como fonte primária de potência mecânica para fazer o ímã variar, nesse caso foi o meu braço. Tá? Agora, poderia ser, no caso de um gerador, até tem uma máquina aqui embaixo, deixa eu pegar o motor aqui, a máquina elétrica opera com motor ou gerador, para a gente até abordar essa consideração já com um equipamento mais próximo do que o meu exemplo quer chegar. Daqui porque a mesa é de vidro, para não quebrar ela. Então, aqui eu tô com uma máquina elétrica que poderia operar como um gerador de energia. Tá? Eu tirei o rotor aqui para poder enfiar o braço com o ímã. Dentro dessa máquina aqui tem 3 bobinas, é uma máquina trifásica, né? Igual a gente comentou aqui em outros encontros, e eu vou identificar uma dessas 3 bobinas. Então, são 6 terminais, tá? Um para cada... Um par de terminais para cada bobina, tá? Deixa eu só identificar aqui um desses pares para a gente fazer um gerador aqui com ele. Achei. Então eu vou pegar aqui uma das bobinas da máquina e vou induzir tensão nela, como se fosse um gerador mesmo. Tá? Então coloquei aqui na função voltímetro, tá? Para medir tensão alternada. Vou colocar a leitura dele aqui, tá? E aqui, ó, eu vou promover variação de fluxo magnético no interior dele. Ó. A tensão induzida na bobina. Agora eu parei o ímã. Tá? Agora eu vou mover de novo. Tá? Você tem tensão induzida. Na hora que você para, essa tensão, né, tende a reduzir aqui. Aqui a gente pode ainda estar vibrando a mesa um pouquinho, tá? Promovendo variação de fluxo ali dentro. Tá? Mas é fato, ó, que quando o meu braço opera como fonte primária de potência mecânica para fazer o ímã girar, tá? A gente consegue ter tensão induzida nos terminais da máquina. Tá aqui. Tá? E se a gente colocasse uma carga elétrica nos terminais do nosso gerador, a gente teria potência elétrica cedida a essa carga. Né? Então, essa constatação, né, ou esse experimento aqui,
ele abre portas muito interessantes, porque a gente pode substituir o meu braço, que foi a fonte primária de potência mecânica, para fazer o ímã variar no interior ali do gerador, por qualquer fonte de potência primária que seja conveniente a uma dada região do planeta. Então, se, igual no caso do Brasil, né, você tem uma reserva hídrica muito grande, se você quiser fazer uma barragem e promover a variação do campo magnético do rotor a partir de água, né, com alta pressão e alta vazão, potência, né, que é o produto pressão-vazão, você consegue ter um gerador construído, tá? Se você não tem água, o mesmo conjunto serve, ou seja, o mesmo ímã e a mesma máquina, serve para induzir tensão, e ela pode ser sintetizada, por exemplo, com um gerador eólico. Pode usar o vento para fazer o papel do meu braço, né, na mesma máquina, e ele promover a variação do campo magnético aqui no interior do gerador. Tá? Se você não tem vento e não tem água, você pode usar um motor diesel, digamos que você esteja numa região com muito petróleo. Tá? Então, no lugar do meu braço, você coloca um motor diesel para fazer o ímã girar no interior do gerador e você conseguir ter tensão induzida e, consequentemente, disponibilidade de energia elétrica para aquela região. Se você tiver numa usina siderúrgica com gases de alto poder calorífico, que são rejeitos dos processos, né, processo de coqueria, processo de aciaria, processo de alto forno, tá? Você pode pegar esse gás, colocar numa caldeira, colocar o oxigênio junto com o gás, queimar o gás, aquecer um fluido qualquer, com propriedades refrigerantes, variar a entalpia desse fluido, né? Aumentar a pressão dele com uma bombinha e fazer com que esse fluido refrigerante mova um turbo soprador, uma turbina, tá? E a turbina faça as vezes do meu braço. E aí você pode, com ela, gerar o ímã e ter energia elétrica, tá? Esse mesmo processo com a caldeira e com que eu estou mencionando com gás de usina, ele pode ser feito em biodigestores. E aí o gás em questão, por exemplo, pode ser produzido com dejetos, né, de animais em fazendas, ou dejetos de esgoto humano, tá? Ou gás coletado em aterros sanitários, né, decorrente aí da decomposição de lixo. É o mesmo processo, tá? Que é o mesmo processo usado em usinas nucleares. Só que aí a fonte, né, de energia, no caso das usinas nucleares, vai ser originada da fissão nuclear de alguns átomos, né, que vai, então, aquecer o fluido refrigerante, que vai, então, ser colocado numa máquina térmica, que vai acionar uma turbina, e a turbina vai ser conectada ao ímã, que vai gerar no interior do gerador. Tá vendo? O mesmo gerador com o mesmo ímã, só estou mudando a fonte de potência primária de acordo com a conveniência de cada lugar do planeta. Tá? Então, a gente tem, né, com essa caracterização, uma oportunidade ímpar, né, de construir as unidades de geração de energia elétrica. É feito assim, né? E a energia elétrica, ela é muito útil, né? Assim, dispensável a reflexões sobre a relevância dela, né? E ela se popularizou no planeta não só pela utilidade, né? Como também pela conveniência na geração, que é o que eu estou mostrando aqui. Se aproveita da fonte primária mecânica que cada lugar do planeta tem e você consegue gerar energia, né? Ter tensão induzida para poder alimentar cargas elétricas. Basta que alguém promova a variação do fluxo magnético no interior do gerador. Você vai ter tensão induzida. Tensão alternada induzida aqui. Tá? Então, esse é o princípio, né?
e ele é caracterizado na física como sendo a primeira lei de Maxwell. Bom, eu queria então escrever com você, né, os elementos que a gente viu aqui no fenômeno e modelar o fenômeno como parte concluinte da aula de hoje. Vou compartilhar minha tela novamente e vou abrir aqui o software da mesa digitalizadora para a gente poder compartilhar a nossa redação. Então, primeira coisa que a gente viu aqui nesse fenômeno, né, é que campo magnético variável no tempo. Quando a gente parou o ímã, não criou tensão, só quando ele variava. Campo magnético variável no tempo induz tensão em caminhos fechados. Os caminhos fechados em questão são as espiras, tanto da bobina, que nós mostramos no primeiro experimento, quanto do motor, que a gente mostrou no segundo experimento. Então, uma descrição textual sucinta do fenômeno seria essa aqui. Então, a gente é capaz de induzir tensão, de criar tensão, se a gente pegar um caminho fechado qualquer e fazer com que exista campo magnético variável no tempo no interior daquele caminho. Essa é a descrição sucinta do fenômeno e da geometria envolvida. Né? No nosso caso, o que aconteceu? A gente pegou aqui Opa, ô Matheus, boa noite, cara, beleza? Boa noite, tudo bom, pessoal? Tranquilo, cara, e você? Bom também. Bacana. Bora. Ô Matheus, a gente está aqui dando sequência, né, na explicação das leis de Maxwell, e aí hoje nós estamos tratando da primeira lei, tá? Então aqui a gente está mostrando qual que é a mágica na natureza para se criar tensão, como que se cria tensão igual em um gerador de energia elétrica, tá? E aí a gente viu o experimento, fizemos um experimento, né, 2 experimentos até para mostrar, e aqui a gente está desenhando ele agora, tá? Beleza, beleza. Os experimentos estão gravados, aí eu vou subir a aula para o YouTube. Se você quiser depois ver o que foi feito e não tiver claro alguma coisa, você me pergunta posteriormente, tá bom? Tá bom, vou deixar. Bom, então aqui, pessoal, a gente mostrou, né, no experimento que o ímã foi alocado numa região do espaço, né? Seu polo norte e sul estão aqui. E existia aqui uma bobina. Que é uma conexão série de várias espiras. Cada espira é um caminho fechado no espaço, é uma volta no espaço, né?
E nós observamos aqui, a gente colocou o voltímetro aqui, nos dois terminais da bobina. E nós reparamos o seguinte, quando o ímã estava parado, né, existia campo magnético dele no interior da bobina. Só que não havia tensão induzida. Tá? Então, era notória a presença de campo magnético aqui no interior de cada uma das espiras. Tá? Porém, a tensão induzida era zero. Tá? Então, quando o campo não variava, vamos até tentar traduzir isso matematicamente, né? O que significa um campo que varia no interior de uma espira dessa, de uma volta dessa? Né? É um campo cuja derivada no tempo quando o campo não varia, a variação dele no tempo é zero. Tá? Que era o caso do ímã parado. Tá? E nesse contexto, a tensão induzida também era zero. Então, não colocou um ímã parado perto da bobina, não tem tensão, não se induz tensão. Agora, quando a gente movimentou o ímã, né, aproximamos o ímã para frente e para trás, o que a gente estava fazendo aqui? A gente estava promovendo uma variação do campo magnético no interior das espiras. Ora crescendo, né, quando a gente aproximava o ímã, e ora reduzindo quando a gente voltava o ímã para a posição original. Então, ele tanto cresceu como ele reduziu também. E aí, com essa caracterização, né, desta maneira, havia sim variação do campo magnético no interior da espira. Então, a descrição matemática que traduz o que eu verbalizei é essa aqui, ó, o campo magnético variava no interior da espira. Significa o quê? Que a derivada dele no tempo não era zero, que variava no tempo, né? E nesse caso havia tensão induzida. Ok? Outra coisa que a gente observou aqui é que a frequência interfere. Então, a tensão induzida ela foi diretamente proporcional à frequência com a qual esse ímã variava. Então, quando eu estava movendo com ele lentamente, né, a tensão induzida era baixa. Quando a gente fez a movimentação rápida com ele, aumentamos a frequência do movimento, o número de ciclos por segundo que o campo magnético fazia no interior da bobina. A tensão cresceu também. Tá? Então a gente vai descrever esse fenômeno dessa maneira aqui. Ó. A tensão induzida ela foi proporcional à frequência do fenômeno. Outra constatação, né, e aí já no plano geométrico, foi a seguinte. Né, houve um momento que a gente manteve a espira aqui parada. Vou repetir o desenho dela aqui. E nós orientamos as linhas de campo com relação à bobina dessa maneira aqui, ó.
de tal forma que as linhas do campo magnético existiam, com certeza, né, um ímã, só que elas não furavam o interior das espiras. Então, as espiras aqui, né, diferente do cenário aqui de cima, o campo magnético furava o interior da espira, tá? Se a gente, por exemplo, fizer um paralelo e comparar essa espira azul aqui com um cano recebendo água, o campo magnético sendo a água, então esse campo vermelho, né, estava furando o interior do cano aqui, ou da espira, tá? No outro cenário, é como se a gente tivesse com o rio correndo aqui e você colocasse a boca do cano aqui em cima. Então, nossa, a água está só tangenciando a área do cano, tá? Que foi o que aconteceu aqui, né? As linhas de campo estão tangenciando a espira, tá? E nesse cenário, a gente mediu a tensão e não houve tensão induzida. Colocamos o voltímetro aqui e a tensão induzida foi 0. Tá? Muito próximo a 0. Porque no caso do experimento, né, a gente orientou ao máximo as linhas de campo a tangenciarem as espiras, porém, algumas delas acabaram furando. Igual essa aqui que eu desenhei. Né? Elas se espalham aqui no espaço todo, né? E algumas vão acabar furando o interior da espira. Então a tensão deu quase 0, né? Mas não foi 0 redondinho, né? Então, esse fenômeno, né, ele é maximizado pela orientação entre a área do elemento que vai ter a tensão induzida e o próprio campo magnético. Tá? Então, quanto mais o campo magnético furar o interior dessa área, tá, maior é a tensão induzida. Quanto mais ele tangenciar, menor vai ser a tensão induzida. Tá? E dentro desse contexto, a gente se vê de novo com a necessidade de modelar a orientação entre a área que recebe o campo e o próprio campo. Tá? Isso nos foi apresentado no primeiro momento quando a gente estava estudando a segunda lei de Maxwell e a gente precisou orientar ou precisou descrever a orientação entre linhas de corrente elétrica e a área atravessada por essas linhas de corrente. Tá? Linhas de densidade de corrente. E aí, de novo, a gente precisa caracterizar a orientação entre a área que recebe o fluxo e o próprio fluxo. Então, nós já até temos uma forma de fazer isso, né? A gente apresentou essa forma no contexto da segunda lei de Maxwell, a gente então vai aproveitá-la aqui, né? Que seria como? A gente vai caracterizar a área que recebe o fluxo magnético, né? A área do elemento que recebe o fluxo magnético e que vai ter tensão induzida, através do seu vetor área, né? O vetor área, ele é ortogonal à área que ele representa e ele tem um módulo igual à área associada a ele. Então, nesse caso aqui de cima, o vetor área, esse ds verdinho, ele estava antiparalelo, né, a 0 ou a 180 graus do campo magnético. Aqui embaixo, o vetor área está ortogonal ao campo magnético. Tá? Então, essa descrição, né, esses dois desenhos, nos permitem ver também o seguinte, ó, que esse fenômeno é maximizado, você tem
um crescimento da tensão induzida, quando o campo magnético se encontra o mais paralelo possível ao vetor área. O que é a mesma coisa de dizer que esse fenômeno é maximizado quando o campo magnético fura a área mais intensamente possível, ou quando a orientação entre os dois se aproxima a 0 ou a 180 graus. Eles são mais paralelos possíveis. E existe ferramenta matemática que descreve isso, né, que é útil para descrever fenômenos maximizados quando a gente tem vetores paralelos, né, que é o produto escalar de vetores. Então, nós vamos usar ele daqui a pouquinho, mas já vamos deixar registrado que ele pode nos ajudar na descrição quantitativa do fenômeno. Tá? Esse fenômeno está pedindo aqui para ser modelado como produto escalar. Estou dizendo isso porque, se você multiplicar dois vetores num produto escalar, o resultado vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre A e B. E o cosseno vai ser máximo quando esse ângulo for zero. Para o ângulo zero, o cosseno vai ser máximo, que é 1. Tá? Então, é uma ferramenta interessante para modelar fenômenos que são maximizados quando os vetores envolvidos estão em paralelo. Tá? Bom, então, a gente fez aqui uma organização, né, do que se viu no fenômeno, né, colocamos aqui quase tudo que foi observado aqui nos experimentos. Convém também agora a gente extrapolar o fenômeno, né, considerando todas as linhas de campo. Então, se for um fenômeno macroscópico, equipamentos grandes, né, uma bobina grande, um gerador elétrico grande, né? Então, você tem, na verdade, um fenômeno aqui caracterizado por um fluxo magnético, né? Então, a gente precisa considerar, né, na nossa análise agora, não somente uma linha de campo, mas todas elas. O ímã todo que chegou ali dentro, né? E aí, buscando, né, das nossas grandezas magnéticas, que a gente apresentou semana passada, nós vamos observar o seguinte: você tem aqui a intensidade de campo em cada ponto, fazendo uma cor diferente. Em cada ponto aqui, vamos o H, né? Você tem uma intensidade de campo aqui nesse ponto da espira, que modela o efeito da fonte criadora de ímã, que no caso é o nosso ímã aqui, ó, né, do experimento. Então ele é a fonte criadora de campo magnético, o seu efeito é traduzido pelo H. Só que vai ter uma resposta do material, do meio que recebe aquele campo, que a gente chama de D, que é a densidade de fluxo magnético. Né? No caso do motor, quando a gente fez o experimento com a máquina elétrica, tá? Eu estou polindo aqui o meu vocabulário, porque é muito comum todo mundo chamar de motor. É uma máquina elétrica rotativa, que inclusive pode operar como gerador. Tá? E esse é até o grande charme, né, dela na aplicação, por exemplo, de veículos elétricos. A mesma máquina que promove a tração do carro, te ajuda, né, a operar tracionando o carro,
a mesmíssima máquina, ela opera como freio, tá? E aí a gente, na verdade, quando ela está operando como freio, ela não é um motor, ela é um gerador. Então, para deixar, ou para usar uma expressão que não restringe a máquina a operar só em modo motor, a gente chama ela de máquina elétrica, tá? E no caso da nossa máquina elétrica, mostrada no experimento, ela não continha ar aqui no interior das espiras, tá? Essa máquina, ela foi preenchida, né? As espiras tinham material ferromagnético no interior dela aqui, inclusive na extensão da máquina inteira, tá? As espiras são lançadas assim, ó, com sapatas, né? Essas sapatas marrons aqui, polares, com uma casca cilíndrica de material ferromagnético. Exatamente para quê? Para nos ajudar a ter um ímã mais forte. Então, a gente criou as linhas de campo magnético com o nosso ímã, que era o que estava na minha mão, tá? Mexendo. O material, desculpa, esse ímã criou um H, o material respondeu, né, orientando seus ímãs elementares na direção do ímã externo e criou um B, caracterizou uma densidade de fluxo, né? Essa densidade de fluxo mede para nós, igual o nome fala, densidade, a concentração de fluxo magnético em Weber por metro quadrado. Weber é a unidade de campo magnético. Tá? Então, o B caracterizou isso para nós. Se a gente, então, quiser computar o efeito total dos Bs em todos os pontos, né, do interior da espira, a gente vai caracterizar o fluxo magnético total, tá? E nessa caracterização do fluxo, é relevante, igual explicamos há pouco, que essas linhas de campo furem o interior da espira, tá? Tangenciar não ajuda a ter tensão induzida, você tem que furar. Então, a orientação entre a espira, que recebe as linhas de campo, e as próprias linhas de campo é relevante, tá? Então, nós vamos incorporar essa informação, né, igual comentamos há pouco, com a densidade de fluxo e o vetor área em cada ponto que esse fluxo chegou. Então, num pontinho desse aqui, por exemplo, ó, a gente é capaz de calcular o campo magnético total que circulou ali, né, e que promoveu fenômenos eletromagnéticos através do produto escalar D com ds. Então, você vai ter um pequeno ímã que furou ali, aquele pontinho. Tá? Igual comentamos há pouco, ó, vamos pedir a ajuda, né, do produto escalar para descrever um fenômeno que é maximizado quando os dois ímãs envolvidos são paralelos, né? Quanto mais a gente colocou a área paralela às linhas de campo, né, maior foi a tensão induzida. Tá? É um fenômeno que fica bem caracterizado aqui pelo produto escalar. Bom, e aí a gente calcula, né, nesse ponto o ímã que chegou nele. E para termos, então, um ímã total que furou a espira inteira, que é o responsável pelo fenômeno global que a gente observou, a gente vai somar o fluxo magnético nesse ponto
com o do vizinho, com o do outro vizinho e com todos os outros. Tá? Então, o fluxo magnético, a quantidade de linhas de campo total que chega ali no interior da espira vai ser uma integral, uma soma dos pequenos fluxos em cada pontinho, né? Cobrindo toda a superfície em questão. Vai ser uma integral de superfície de B escalar ds. Né? E aí o que a gente viu com isso? Que quando há esse fluxo magnético, né, e fluxo magnético furando a superfície, que é o que a gente caracterizou aqui nessa expressão, e ele varia no tempo, a espira está parada e o ímã está mexendo, né, variando no tempo, a quantidade de fluxo magnético que entra na espira se alterna no tempo, a gente tem tensão induzida. Então, podemos complementar aqui com a expressão da primeira lei de Maxwell. A tensão induzida, né, num caminho fechado qualquer, no caso, uma espira dessa, ó, um caminho fechado, ele começa e termina aqui, ó. Né, e nós estamos medindo a tensão nela. Aqui, ó. A tensão num caminho fechado desse vai ser igual à taxa de variação do fluxo magnético no tempo. Tá? Essa é parcialmente a primeira lei de Maxwell. Tem um ponto ainda que eu queria estudar com vocês. Já estamos, digamos aqui, nós estamos a 95% da expressão da primeira lei, mas tem um detalhe que eu queria comentar. Vamos pegar um caminho fechado desse, né, que constitui a geometria em questão, né? Então, até fazendo um paralelo com a segunda lei de Maxwell que a gente acabou de estudar, a geometria envolvida aqui na primeira lei é a mesma da segunda lei. É um caminho fechado encerrando uma superfície. Tá? Igual a fronteira de um país encerrando o próprio país. Bom, e aí a gente mediu tensão aqui, né? O voltímetro é uma grande impedância, né? Ele tem uma grande impedância no seu interior, e a gente mede a diferença de potencial aqui, né, entre os dois terminais dele. Tá? Bom, eu queria fazer um teste dessa expressão aqui nesse contexto, tá? Para ver se faz sentido. Tá? Então eu vou promover uma variação de fluxo magnético aqui no interior desse caminho fechado. Tá? Então vou ter linhas de campo aqui variando. De tal forma que a gente tem um fluxo magnético total. Né? O H é uma grandeza pontual. Tá? E aí o H vai promover uma resposta do material que recebe esse campo, que é um B, né, que é uma contribuição ali para concentrar linhas de campo em cada pontinho, e o total dessas linhas de campo corresponde ao ímã total, que é o fluxo. Tá? Bom, então digamos que esse campo magnético está crescendo, tá? A gente aproximou um ímã qualquer aqui dessa superfície. Tá? Então, digamos que nessa circunstância, tá? Só um minutinho, eu vou ter que mexer na geometria. Eu estou vendo aqui
esse desenho não vai me ajudar a explicar para vocês que eu preciso. Se eu só fazer um desenho novo, ele não vai poder ficar num plano, ele vai ter que ficar em perspectiva para poder ajudar. Tá? Vamos dizer então que a gente está aqui com o campo magnético crescendo, está no interior do caminho, com o passar do tempo. Vamos que esse pedacinho aqui seja o lado de trás. Tá? Vamos colocar aqui, esse lado aqui está avançado e o outro está recuado. Tá? O pontilhadinho é o que está recuado aqui. E está a impedância do voltímetro. Bom, se a tensão induzida tivesse essa polaridade aqui, né, nós observaríamos uma corrente circulando assim. Né? E pela segunda lei de Maxwell, se a gente colocasse o polegar na orientação da corrente, a gente conseguiria determinar o sentido do campo magnético. Tá? Bom, então se a corrente estiver circulando dessa maneira, o que aconteceria? Ela criaria um campo para cá. Vou colocar aqui um H2, né, com um B2. Só para diferenciar do campo vermelhinho. Tá? Então, ela contrariaria, né, o campo magnético verde, criado pela circulação da corrente, contrariaria o campo magnético vermelho. Sentido oposto. Tá? De tal forma, então, que a gente teria uma tendência a anular o campo magnético total aqui dentro. Então, é como se o sistema estivesse reagindo de forma a preservar o seu estado energético. Tá? Então, na hora que você tenta crescer o campo no interior dele, você está tentando fazer com que ele aumente o seu estado energético. Campo magnético é uma das formas de armazenamento de energia na natureza. Tanto que você vê um eletroímã, ele é capaz de tirar peças de toneladas do chão. Quer dizer, ele tem energia nele e por isso, inclusive, que você consegue executar trabalho em outros corpos, ou mudar a energia de outros corpos. Tá? Então, é uma das formas de armazenamento de energia e mediante essa resposta do material, a gente está vendo um comportamento coerente com o que se espera de sistemas físicos, que é a tendência a se manter o seu estado energético. A gente tentou crescer o ímã vermelho e ele reagiu
né, com uma tensão induzida numa polaridade tal que a corrente que circula, né, que a corrente que pode circular aqui, nem sempre vai ter corrente, mas se ela puder circular, né, se puder ter corrente, ela cria um campo magnético, por segunda lei de Maxwell, que contraria a causa que o provocou. E aí isso tende a preservar o estado energético do sistema. Bom, vamos ver o contrário agora. Vamos ver se a polaridade da tensão induzida fosse oposta, o que aconteceria? Então, veio uma fonte externa qualquer, criou o mesmo campo magnético, essas linhas, furando aqui o interior do nosso caminho fechado e promovendo o crescimento do campo. Tá? Bom, vamos colocar o voltímetro aqui para medir a tensão, vou caracterizar a impedância do voltímetro. Tá? Vamos dizer que agora a polaridade da tensão induzida seja invertida. Nós estamos explorando, investigando qual que é o efeito da polaridade da tensão aqui sobre o fenômeno. Tá? Então, se a tensão induzida tivesse essa polaridade aqui, nós veríamos uma corrente elétrica circulando ao contrário do que nós vimos no primeiro caso. Então, você teria corrente elétrica para cá, né? E por segunda lei de Maxwell, nós sabemos que corrente elétrica cria campo magnético. Então, essa corrente elétrica azul ia criar um campo magnético com a orientação dada pela regra da mão direita. Então, seria um campo magnético orientado para cá. No mesmo sentido do campo vermelho. Então, o que ia acontecer, né? A gente reforçaria o campo magnético total, né? O campo vermelho mais o campo verde, ia criar um campo magnético maior do que aquele produzido pela fonte de campo, tá? Então, a gente poderia ter iniciado esse fenômeno, né? Pegando um eletroímã qualquer, igual foi o nosso experimento aqui da aula e da aula passada, e simplesmente ter deslocado ele para cá e parado ele aqui na frente. Tá? Trouxemos e paramos com ele aqui, né? E aí a gente já percebeu um crescimento momentâneo do fluxo magnético dessas linhas vermelhas, ó, tá só crescendo, 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 tá? E aí o sistema ia induzir tensão, igual a gente viu aqui. Só que se ele induzisse a tensão nessa polaridade, a corrente que ia circular ia aumentar o campo magnético, ela ia criar campo magnético no mesmo sentido do campo magnético original. E aí a gente ia criar um campo maior ainda. Esse campo maior ainda, por primeira lei de Maxwell, né, ele ia crescer, portanto, variar com uma intensidade maior do que do início, ele ia aumentar mais a tensão, o que aumentaria mais a corrente. E ao aumentar a corrente, você aumentaria mais o campo magnético que ela cria, por segunda lei de Maxwell, o que ia aumentar mais o campo total criado aqui, ó, pelas linhas verde e vermelha. Então, ao aumentar o campo total, você aumenta a tensão de novo, que aumenta a corrente de novo, que aumenta o campo magnético criado pela corrente, que aumenta, por sua vez, o campo magnético total
que é a soma do campo verde com o vermelho. Isso ia aumentar a tensão de novo, tá? Vou só botar isso no som. Bom, isso ia aumentar o campo, que aumentava a tensão, que aumenta a corrente, e não para. Você está vendo que é o mesmo mecanismo, ele não está parando. Então, nós teríamos um sistema que gera energia por si. Porque com mais tensão e mais corrente, a gente ia ter uma potência crescente desenvolvida aqui nesse circuito fechado, sem o suprimento dessa potência por nenhuma fonte primária. A gente simplesmente ia chegar e mover com o ímã para cá, parar, ou seja, a partir do momento que a gente parou, que a velocidade dele é zero, a potência da fonte primária, que no caso aqui, por exemplo, poderia ser a minha mão, empurrando isso aqui, ó, a potência que estaria sendo extraída da minha mão, que é a força que eu faço vezes a velocidade, ela seria zero quando a gente parasse com o ímã. Então, parei, cedi aquela energia para o ímã, né? O ímã transferiu para o campo magnético e acoplou na espira cá na frente, que é essa aqui, ó. E aí o que aconteceria? Eu só fiz esse movimento uma vez e na espira nós não vamos parar de criar potência nunca mais, pelo que eu estou explicando aqui. Cresce a tensão, que cresce a corrente, que cresce o fluxo, que faz a tensão crescer mais, que faz a corrente crescer mais. Então, isso não existe, isso desrespeita a primeira lei da termodinâmica. Tá? A potência que é desenvolvida aqui na espira, ela tem que ser cedida por alguém. Tá? Então, não faz sentido, né, que a polaridade da tensão induzida seja essa aqui, ó. Essa aqui que faz sentido, ó. Né? Uma polaridade da tensão que leve, né, a uma possível circulação da corrente que contrarie a causa que a provocou. Tá? Falo possível variação da corrente porque a tensão induzida sempre vai existir, mas a gente pode estar com uma região do espaço de impedância infinita. Tá? Um caminho qualquer de impedância infinita que não tenha corrente. Tá? Então, a gente analisa essa polaridade da tensão induzida sob essa consideração. Se pudesse circular corrente, né, ela circularia em um sentido que contraria a causa que a provocou. Então, ou seja, a corrente, a tensão vai ser induzida numa polaridade tal que, se circular corrente, o campo magnético dessa corrente, que é o campo verdinho ali, contraria o campo magnético original que a provocou, que é o campo vermelho. Tá? Então, por conta disso, a gente coloca aqui na primeira lei de Maxwell um menos, aqui, que eu até falei aquela hora que a gente estava com a expressão a 95%, agora ela está a 100%. Né? Então, esse menos aqui, ele é alocado para traduzir esse sentido físico, tá? Que a tensão induzida é contrária à variação do fluxo. Então, se o fluxo estiver crescendo, a tensão induzida se dá numa polaridade tal que tende a reduzir o fluxo. Ou seja, se puder circular corrente, essa corrente vai tender a reduzir o fluxo. Da mesma forma, se o fluxo estiver reduzindo, a polaridade da tensão se inverte para que, se puder circular corrente, a corrente tende a ajudar a manter o fluxo no nível que ele tinha. Né? Uma outra forma de dizer isso é o seguinte, que o fluxo, que a polaridade da tensão é induzida de forma tal a manter o estado energético do sistema constante, tentar preservar o seu estado energético. Tá? Bom, então, pessoal, essa aqui é a nossa a tradução aqui da nossa primeira lei de Maxwell, tá? A gente vai usar isso aqui demais também no curso. E isso encerra o conteúdo que eu queria expor hoje. Então, eu queria abrir a palavra a vocês para ver se vocês entenderam, se está ok.
Acho que depois que eu ver a aula por completa, eu acho que eu vou conseguir entender 100%, né? Acho que até agora é isso. Beleza, Matheus. Qualquer dúvida que ficar também, eu estou à disposição, mas eu também acredito que a gente vai conseguir atingir esse nível, tá? Eu vou parar aqui a gravação então, e